No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o desenvolvimento psicossocial na infância. A infância ela é dividida em 3 fases, primeira, segunda e terceira. E hoje eu vou trazer alguns aspectos importantes do desenvolvimento psicossocial na primeira infância, que vai do nascimento aos 3 anos de idade. Desde a concepção até os 3 anos de idade é o momento em que ocorre o maior número de sinapses do desenvolvimento neuronal do nosso cérebro. Ocorre muito mais nessa fase do que comparado à vida adulta. Então sim, nosso cérebro se desenvolve muito mais na primeira infância do que na vida adulta. O estímulo ambiental tem um papel importante nessa fase, pois as sinapses que são repetitivamente demandadas são fortalecidas a partir dos estímulos ambientais. Já aquelas sinapses que são menos demandadas nessa fase, elas são enfraquecidas e provavelmente aos 2 anos, quando ocorre a poda neuronal, elas são esquecidas. Por isso que é muito importante você construir hábitos saudáveis com a criança desde pequena e fortalecer, ter uma rotina constante com hábitos saudáveis vai servir de base lá para a segunda, terceira infância e adolescência e vida adulta. Por isso que se fala muito da importância dos primeiros 1000 dias da vida da criança, pois é nessa fase em que tudo vai se consolidar para servir de base para o restante da vida da criança. Agora, vou falar de forma bem objetiva os aspectos mais importantes do desenvolvimento psicossocial do nascimento aos 36 meses. Dos 0 aos 3 meses, os bebês estão abertos à estimulação. Eles começam a demonstrar interesse e curiosidade e sorriem prontamente para as pessoas. Então, o bebê recém-nascido, ele ainda não demonstra, ali nos primeiros dias, uma expressão de sentimentos, mas à medida que vai amadurecendo esse sistema nervoso, que esse cérebro vai se desenvolvendo, ele vai começando a ter reações diante dos estímulos ambientais. Dos 3 aos 6 meses, os bebês podem antecipar o que está prestes a acontecer e se decepcionam em caso contrário. Demonstram isso ficando zangados ou agindo de modo cauteloso. Sorriem com frequência e essa é uma fase de despertar social e de trocas recíprocas entre o bebê e o cuidador. Por isso que é muito importante, desde bebê, já construir e consolidar uma rotina, para que essa rotina seja constante, pois a partir dos 3 e 6 meses, esse bebê já consegue sentir o que vem depois. Então, se você passa segurança e previsibilidade para o seu bebê, você vai evitar que ocorram ali frustrações inesperadas e choros inesperados, porque às vezes o bebê chora, você não sabe por quê, e às vezes pode ser essa mudança da rotina que esteja causando esse choro. A partir dos 6 aos 9 meses, os bebês brincam de jogos sociais e tentam obter respostas das pessoas. Eles conversam, tocam e aguardam outros bebês para fazê-los responder. Expressam emoções mais diferenciadas, demonstrando alegria, medo, raiva e surpresa. Dos 9 aos 12 meses, os bebês preocupam-se muito com o seu cuidador principal. Podem ter medo de estranhos e agem de modo submisso em situações novas. E por volta de 1 ano, comunicam suas emoções de maneira mais clara, demonstrando variações de humor, ambivalência e gradação de sentimentos. Dos 12 aos 18 meses, as crianças exploram seu ambiente, utilizando as pessoas que estão mais ligadas como base segura. À medida que vão dominando o ambiente, tornam-se mais confiantes e mais ansiosas por se autoafirmar. Então, a partir de 1 ano, a gente já consegue observar que esse bebê tem uma necessidade de autonomia, de independência. Por isso que nós sempre falamos aqui da importância do ambiente e estar preparado para esse bebê, para que ele consiga realmente explorar essa necessidade de autonomia.
Dos 18 aos 36 meses, as crianças já podem ficar um pouco ansiosas, porque agora elas já percebem o quanto estão se separando do cuidador. Elaboram a consciência de suas limitações na fantasia das brincadeiras e identificando-se com os adultos. Vale ressaltar que, embora os bebês apresentam o mesmo padrão de desenvolvimento, cada um, desde o início, vai apresentar uma personalidade distinta. Um bebê pode ser mais alegre, o outro pode se irritar mais facilmente, um pode gostar de brincar com outros bebês, outro pode gostar de brincar mais sozinho. Então, embora exista esse padrão, não significa que todos os bebês serão iguais. Cada um vai apresentar desde o início características distintas da personalidade, pois são essas características diferentes de emoção, pensamento, que nos tornam pessoas diferentes. Então, nós não somos iguais e os bebês e as crianças também não. Os padrões de desenvolvimento existem para servir de parâmetro para que a gente consiga observar se o bebê, se a criança está se desenvolvendo de forma saudável, para que os adultos consigam perceber e observar se esse bebê, essa criança precisa de um atendimento especial. Os padrões de desenvolvimento existem, estão aí, é para servir de parâmetro, mas não é para condicionar o adulto a achar que todo bebê e toda criança tem que se desenvolver de forma igual. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar para que o nosso conteúdo atinja mais famílias possível. Vou trazer a parte dos aspectos psicossociais da segunda e terceira infância também. Então, para não perder, ativa aqui o sininho e se inscreva no nosso canal para não perder nossos conteúdos.